Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Repito esse trecho. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Foi dado um nome para essas pessoas que frequentavam a igreja e deixaram de frequentar, de desigrejados. Esse é um nome muito conhecido. Tem um livro muito interessante do Bomilca, intitulado Desigrejados. Um outro livro também que eu não lembro qual, de duas estudantes, uma jornalista, também sobre os sem igreja. E tanto um texto quanto o outro, eles vão colhendo relatos de várias pessoas que então justificam o motivo de não frequentarem mais a igreja. O último censo pesquisa feita pelo IBGE sobre esse tema foi em 2010. E no ano 2000, o IBGE já tinha feito também essa pesquisa e eles chegaram à conclusão que entre 2000 e 2010 aumentou em 30% o número dos chamados desigrejados. Em 2010, que me parece que foi a última pesquisa, já passava de mais de 4 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, pessoas que em algum momento frequentaram a igreja cristã e deixaram de frequentar. É lógico que se a gente for se aproximar da história de cada desigrejado, da vida de cada um deles, a gente vai ouvir não poucas vezes histórias absurdas mesmo, histórias nas quais a igreja fez muito mal para essas pessoas, a igreja os excluiu, a igreja os rejeitou, a igreja... Alguns, eles não deixaram de congregar, mas eles estão a cada semana em um lugar diferente e assim, não se comprometem com nenhum grupo, não se aproximam de ninguém, não se vincula a nenhum grupo e tudo bem, e segue a vida. A gente está numa época muito de vazio inclusive conceitual. A gente tem uma tendência, infelizmente, muito pós-moderna, muito contemporânea, de ser alguém que vai com os outros sem ponderar aquilo, sem refletir sobre aquilo. Então, tá na moda frequentar a igreja, a gente vai para a igreja. Tá na moda não frequentar a igreja, a gente não frequenta a igreja. É cool, é moderno, não se vincular a nenhum grupo, a gente então não se vincula. Quando então tá na moda e tá na vibe de frequentar um grupo, a gente se vincula a esse grupo. Mas não há reflexão sobre isso. Como cristão, a gente tem que pensar no que a palavra de Deus diz sobre isso, no nosso caso, especialmente o que o Novo Testamento fala sobre o que é a igreja. O que é a igreja? Então, antes de dizer que não é importante, que não faz mais sentido a igreja, eu tenho que pensar o que a Bíblia diz sobre a igreja. Inclusive para eu chegar à conclusão sobre isso, para ficar em paz, sem ter nenhuma igreja, sem ter nenhum vínculo, sem ter nenhum grupo. E aí a gente vai para o Antigo Testamento e duas palavras eram utilizadas para se referir ao que a gente chama hoje de igreja. Kahal, do hebraico, que quer dizer chamar, e o edá, que quer dizer indicar ou reunir-se no lugar indicado. Então, no Antigo Testamento, o conceito anacrônico ali, porque foi posterior, de igreja, tinha a ver com reunião. Então, quando Moisés, por exemplo, convocava toda a congregação de Israel para o encontro, isso era o Kahal, isso era edá, era a convocação, era essa reunião dos israelitas para adorar a Deus, para fazer sacrifícios e
para meditar na palavra de Deus, na Torá, nos oráculos, nas ordenanças, nos estatutos que Deus tinha estabelecido para o povo de Israel. Então, igreja naquela época era isso, era essa ideia da convocação para se reunir em torno de Yahvé. No Novo Testamento também foram utilizadas duas palavras, eclesia, do equeléu, que quer dizer chamar para fora, convocar, ou então sinagoga, sinagogue, na verdade, em grego, que quer dizer reunir-se. Então é curioso, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a ideia da igreja, a ideia da comunidade de Jesus, da comunidade de Yahvé no Antigo Testamento, era sempre a ideia de uma convocação e de uma reunião. Opa, então igreja, reunião? Isso, igreja, reunião. O que a Escritura está nos informando é isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O termo eclesia, ele é o mais utilizado no Novo Testamento, tanto quanto os escritores vão dizer das igrejas locais, como também quando eles vão falar da igreja universal, que é a igreja de Jesus. Antes da apropriação desse termo pelo cristianismo do primeiro século, o termo eclesia, os gregos já utilizavam na Grécia Antiga. Então, existia uma Assembleia Geral na polis, na cidade, em Atenas, para decidir as questões políticas e de ordem da cidade, e esse encontro, que só participavam homens e homens acima de 21 anos, era chamada essa reunião de eclesia. Esse encontro também já sob o domínio do Império Romano, os Césares, eles dominavam cidades, e essas cidades que eram dominadas pelos imperadores romanos, elas eram obrigadas a reconhecerem os Césares como deuses, então, como Kyrios, como Senhor. Quando isso acontecia, os Césares se referiam a essas cidades como sendo eclesias romanas. Eram cidades em torno do domínio romano e que tinham o seu imperador como o seu Deus. Então, isso é muito curioso, porque tem um texto, Mateus capítulo 18, versículo 20, onde Jesus faz uso justamente desse termo eclesia, para dar para a gente uma definição de igreja. E ele diz, pois onde estiverem ou se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que significa que eclesia, igreja, necessariamente é se reunir. Igreja é reunião. Com isso, cai esse conceito de igreja sendo uma pessoa só. Então, geralmente as pessoas dizem, eu não preciso ir a nenhuma igreja porque eu sou a igreja de Jesus. Em qual Bíblia? Igreja necessariamente é reunião. Eu só sou igreja quando eu estou reunido com outro grupo. Ainda que não seja nessa configuração nossa, mas a Escritura diz, e o próprio Jesus afirma, que igreja acontece, porque igreja não é espaço, igreja não é cronologia, não é espaço geográfico, igreja acontece, igreja é um evento onde estão 2 ou mais reunidos em torno do nome de Jesus. Esse é o conceito de igreja mínima, no mínimo 2. Sem isso, a gente não tem a presença de igreja. A gente pode ter a presença de um membro do corpo de Cristo, mas não como igreja. Então, esse conceito contemporâneo de igreja como sendo a pessoa sozinha na casa dela, é conceito da cabeça dela. As Escrituras não defendem isso. Com certeza, Jesus já conhecia a nossa tendência ao isolamento. E a gente vive uma época de supervalorização da privacidade, daquilo que é privado, da individualidade, do isolamento social. Porque a gente não quer se relacionar. Após a grande época do iluminismo no século XVIII, esse conceito reforçou muito do sujeito, sujeito-pessoa.
Desde o Descartes, lá no século XVI, penso, logo existo, isto é, eu existo independente do outro e ainda que eu coloque todos os conceitos da vida sob suspensão, quando eu duvido de que alguma coisa existe, existe um sujeito que duvida e logo eu penso, aí eu existo, e todo esse conceito dele trouxe para a humanidade um elemento muito importante, que é o elemento da individualidade, isto é, o ser humano desde sempre vive em grupo, porém ele é um sujeito uno, ele é um sujeito único, ele é um sujeito que está na vida e está só na vida. Ok, legal. O iluminismo, no século XVIII, reforçou essa racionalidade humana, especialmente com os nossos amigos filósofos franceses e com Genebrino Jean-Jacques Rousseau, dessa ideia de que esse homem pode muito, porque ele evoluiu muito em pensamento. E aí você tem o surgimento das ciências modernas, século XIX, e essa capacidade do homem de produzir conhecimento, de produzir cultura, de inventar coisas, de fabricar coisas. E aí a gente entrou no século XX, com as duas guerras mundiais, e com a valorização muito grande daquilo que é meu, porque eu sou importante. Na vida só vale aquilo que faz sentido para mim. Se não fizer sentido para mim, então eu rejeito. A gente tem aí um aspecto muito positivo, que é desse sujeito que é dono de si, desse indivíduo que agora responde por si, já apesar da influência, mas que pode decidir a parte da sua família, da sua cultura, do seu meio, que pode decidir sua própria vida, bacana, mas é um sujeito também, e aí quando eu falo sujeito eu digo do homem e da mulher, que foi se tornando muito isolado, muito ensimismado. Então esse momento foi muito propício para se instalar e se instaurar um espírito de época de que a igreja não faz sentido. Aí a gente tem uma geração que colocou a igreja em segundo plano, ou, quem diria, em último plano. Igreja deixou de ser importante. O que importa agora é o meu descanso, é o meu bem-estar, sacrifício zero, eu não preciso me sacrificar, a igreja é longe, eu não tenho tempo, eu estou cansado. Há um tempo atrás, conversando com alguém que está com essa dificuldade assim de congregar, e a gente trocando ideia e tal, a pessoa disse, mas porque às vezes eu me enrolo e tal. Eu falei, você falta o trabalho de segunda a sexta? Não. Você já faltou algum dia? Não. Então por que você falta a igreja? É uma questão de prioridade, então assuma que isso não é prioridade para você. Não tenta se iludir. Não é prioridade para você. O encontro não é prioridade para você. E o que Jesus está dizendo é que igreja é encontro. Clay, você está dizendo que eu encontro no café? Não só isso. Mas é encontro. Não existe igreja na individualidade. Isso é uma mentira do diabo, é uma artimanha do inferno para destruir a igreja de Jesus do século XXI. Isso é um engano. As pessoas estão se isolando. As pessoas não querem se relacionar. As pessoas não querem participar da bênção que é o encontro. As pessoas não querem lidar com a diferença dos outros. As pessoas não querem se submeter ao que é do coletivo. Porque quando a minha vontade impera comigo mesmo, é tranquilo, eu não tenho que negociar nada disso. Mas viver em sociedade é viver sempre em contrato, em acordos. E a comunidade de Jesus nos ensina isso. As escrituras afirmam que é como se ferro afiasse ferro. Mas ferro sozinho não se afia. Aí eu fico no egoísmo. Aí eu fico fechado em mim mesmo. E aí não tem espiritualidade. É engano. Não tem espiritualidade. Não é a comunidade de Jesus. Por que será que o escritor aos Hebreus disse isso? Os crentes daquela época estavam sofrendo perseguição. Então eles disseram, o negócio é o seguinte, vamos deixar de nos reunir. Porque se os soldados pegarem a gente? E o escritor relembra isso, fala, gente, vocês precisam animar uns aos outros. Vocês não podem fazer como alguns têm feito, deixando de congregar. Isso é importante, isso faz parte da espiritualidade. De novo, a gente se tornou moderno demais. A gente quer viver a nossa vida ao nosso bel prazer. A gente não quer fazer esforço nenhum. A gente não quer negociar.
E aí a gente usa um espírito de época, aí a gente usa um conceito moderno de que eu faço do que eu quiser da minha vida e eu não preciso me submeter a nada e a ninguém, a nenhum grupo. Como se isso fosse possível. É certo que a igreja tem alguns aspectos muito difíceis da gente lidar. Por exemplo, a gente pode pensar na igreja universal e nas igrejas locais. A igreja universal é aquela formada por todas as pessoas salvas, de todas as épocas e de todas as culturas. Ela é invisível. Essa igreja, que é a igreja universal, não a do reino de Deus do cara, mas a universal, ela engloba todas as pessoas e você nunca consegue dizer onde ela está. Ela é a igreja de Jesus. Em contrapartida, a gente tem as igrejas locais, que são aquelas localizadas em um determinado espaço, limitadas a um tempo específico da história. Essa é a igreja local. Por exemplo, o Café, que é uma igreja evangélica local aqui na Vila Mariana. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo ele se dirigiu a várias igrejas locais. Filipenses 1:1, a igreja de Deus que está em Corinto. Não, aqui é outro, né? Filipenses 1 diz outra coisa. A igreja que está em Filipos. Já para Coríntios ele fala, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Roma ele se dirige. Escreva a todos vocês que estão em Roma. Isso são igrejas locais. Igreja em Roma, igreja em Corinto, igreja em Filipos, igreja em Éfeso, são igrejas locais, como é o Café aqui. Isso é igreja visível. Um outro aspecto da igreja a igreja tem um lado organismo, que é a mesma igreja universal, e tem a igreja organização. A igreja organização é essa igreja burocrática, que tem CNPJ, como nós temos, tem estatuto, tem regimento interno, tem prestação de contas. É a igreja que eu chamo de igreja empresa. Ela é chata, porém ela precisa existir. Se a gente não se organizar, a gente fica limitado. Por exemplo, a gente não teria a maquininha para você passar sua oferta, abençoar a igreja, a gente pagar assim as contas. Então a gente precisa de uma organização. A igreja organismo já é aquela a qual a gente se refere e chama também do corpo de Cristo. De novo, essa igreja invisível. Essa igreja ela não tem estatuto, ela não tem CNPJ, ela não tem esse conjunto de regras que a gente estabelece. E essa igreja, organismo, ela tem membros de todo tipo de pessoa. Assim. Ainda que o estatuto, o regimento interno estabeleça regras mínimas para você se tornar membro de uma igreja organização, essa igreja de Jesus, que é a igreja organismo, ela chuta o pau da barraca. Ela funciona sobre o sopro do Espírito, que foi aquilo que Jesus disse. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, as pessoas nascem do Espírito de Deus não é por conta da igreja organização, é por conta da igreja organismo, que ela é dirigida pelo Espírito de Deus. E essa igreja organismo, ela chega a ser assim meio bagunçada, porque ela admite gente que a igreja organização não receberia. A igreja organismo, ela é plenamente guiada pelo Espírito de Cristo. Então, é uma igreja que não faz acepção de pessoas, é uma igreja que não fica te enchendo com regras morais. Essa é a comunidade de Jesus. É nesse ambiente do organismo que a igreja de Jesus é que a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo. Nessa igreja organismo, sendo o corpo de Cristo, todos são igualmente importantes e amados. Cito o apóstolo Paulo, Gálatas 3, 26 a 28. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é igreja organismo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem ou mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Essa é a igreja organismo, em que todos são iguais, não há acepção de pessoas,
E todos são iguais porque foram transformados pelo poder de Jesus. E Jesus geralmente não lê estatuto antes de transformar alguém. Ele não está nem aí para os nossos estatutos. Ele não fica observando regimentos internos. Ele salva, ele transforma, ele faz milagre, ele muda a história de qualquer ser humano. Aí, essa igreja organismo, que é essa igreja invisível de Jesus, quando ela cumpre o seu papel, ela perdoa os imperdoáveis, ela acolhe a vítima, mas ela também, no esforço e por meio do Espírito Santo, ela acolhe também o vilão. Ela acolhe quem apanhou, mas acolhe também aquele que bateu. Porque isso é doloroso para a gente como organização, porque Deus salva a gente assim que a gente não salvaria, né? Deus perdoa a gente que a gente nunca perdoaria. O estuprador, o cara da Lava Jato, o Lula, o Bolsonaro, ele vai perdoando a gente assim que a gente provavelmente não perdoaria, que a gente diria, não, tomar um café aqui não, chega na hora só do culto, depois vaza, porque não dá para sentar na mesma mesa que você. Essa igreja de Jesus, que é a igreja invisível, ela continua insistindo com gente de quem a gente diria não vale mais a pena, não dá mais para continuar. Ela faz aquilo que o Brega falou na mensagem da semana passada. Essa igreja de Jesus rodeia pessoas que já são tidas como mortas. Essa igreja de Jesus sempre acredita no poder de transformação, da ressurreição. A Denise, minha mulher, até brincou semana passada, quando o Brega falou de ligações que ele recebe, ela comenta, e às vezes ela comenta também, fala, amor, de novo essa pessoa, eu falo de novo, ela fala, você tem paciência. E eu digo, é Deus quem dá, porque são pessoas que são de Jesus, não são minhas. Eu mesmo, como ser humano, às vezes encho o saco, mas, tá gravando, né? Mas Jesus vai transformando e você vai aprendendo que você perdoa como você é perdoado por Deus, assim, que as pessoas precisam ter mais uma segunda chance sempre, continuamente, porque é isso que Deus faz comigo todos os dias, sempre me dá uma nova chance. Ele olha para o Clay e fala, putz, eu vou perdoar esse cara, eu morri por esse cara. Então, eu sei que ele faz isso sempre, com todo mundo. Eu lembro de uma vez tomando café com alguém que dizia, eu acho que o meu caso não tem mais solução porque eu peco demais. Ela falou, eu sei que todo mundo peca, mas meu caso assim eu acho que é a parte, é muito pecado. E ela conversava comigo numa lanchonete, conversamos por um longo tempo, e eu disse, e ela falou, ok, provavelmente Deus em algum momento se cansa e assim, chuta o pau da barraca e fala que não me quer mais, né? Eu falei, então, curiosamente não, a cada vez que você peca, ele continua te amando e dizendo que se importa com você e que você não vai ser perdoado agora, você já foi perdoado, porque o cristianismo é um negócio fantástico, é um presente que está muito ligado ao passado. A cruz de Jesus já concedeu para nós perdão para todos os pecados, passados, presentes e futuro. Não vai haver um novo sacrifício. Jesus já se sacrificou por nós. Ele foi o sacrifício. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que, diferente dos sumos sacerdotes, que compareciam diante de Deus uma vez por ano, e continuamente fazia expiação pelo pecado do povo, Jesus fez um único sacrifício, morreu uma só vez, e nessa única morte ele nos perdoou de todos os pecados. Então, nós já somos perdoados. Nós não vamos ser perdoados, nós já somos perdoados. Quando alguém reconhece o sacrifício de Jesus e o poder de Jesus, essa pessoa está reconhecendo o que já foi feito por ela. A igreja não tem a ver com aquilo que vai acontecer, mas com aquilo que já aconteceu. Cristo morreu por nós. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. A igreja de Jesus mesmo respeita o jeito de cada um crer e o jeito de cada um descrer, porque descrer também é possível no meio da caminhada. Às vezes a gente descrê, o negócio está tão feio, está tão complicado, a gente está tão amarrado por várias situações, que a gente começa a descrer. Jesus olha para a gente e fala assim, ok, mas eu continuo com você, mesmo você descrendo. Mas onde o Senhor está nesse momento? Eu estou com você. É você que não está percebendo.
Ah, mas eu tenho espaço ainda para oração, para conciliação, para fé? Tem, eu estou com você. Você já foi perdoado. Não precisa mais viver carregando essa culpa. Então, a comunidade de Jesus, ela acolhe, abraça, ouve e chora junto. Esse é o papel da comunidade de Jesus. E celebra também quando a gente tem conquistas. Um perigo bem atual, e isso é um texto do Henry Nouwen que eu acho fantástico. Olha o que ele fala sobre deixar a igreja. Abro aspas, feridos na igreja, a nossa tentação é rejeitá-la, rejeitar a igreja. Mas quando o fazemos, quando rejeitamos a igreja, torna-se muito difícil manter-se em contato com Cristo vivo. Quando dizemos, eu amo a igreja, eu amo Jesus, desculpa, mas odeio a igreja, acabamos por perder a igreja e também a Jesus. O desafio é perdoá-la, é perdoar essa igreja. Isso é particularmente delicado, porque a igreja raramente pede perdão, pelo menos não oficialmente. Todavia, a igreja como organização humana, frequentemente falível, precisa do nosso perdão. Enquanto a igreja, como o corpo do Cristo vivo no meio de nós, continua a nos oferecer perdão. Então, o Henry Nouwen vai dizer que a gente precisa perdoar a igreja, a organização, e a gente precisa ser perdoado pela igreja, corpo místico de Cristo. Essa é a nossa relação. Então, a gente vai abandonando, vez ou outra, a vida em comunidade, a vida na igreja, porque a gente fica muito focado na organização. A gente não vai percebendo o que nas dimensões espirituais que atravessam a existência, o que está sendo construído. A comunidade de Jesus, ela é sempre uma construção invisível. E cada um de nós temos o nosso papel. A gente não faz isso porque a gente é bonzinho, a gente não é melhor do que os outros, mas a gente está tendo um privilégio de participar daquilo que Deus está construindo. Por isso é importante insistir na bênção do encontro, na bênção da comunidade, viver a vida comunitária, atravessar as dificuldades juntos, acreditar quando tudo parece que está dando errado, caminhar junto, se aproximar de pessoas, dividir a sua história com pessoas, ouvir outras histórias, não se isolar. A experiência de comunidade é considerada uma evidência de humanidade. A gente já foi criado desde sempre um ser social, a gente precisa dessa comunhão, é aqui que a gente aprende junto, é aqui que a gente aprende a perdoar, o perdão de Jesus, é aqui que a gente antecipa simbolicamente aquele banquete que vai ser o banquete do reino de Deus, onde todos nós estaremos juntos. Mas isso requer de nós uma disposição. E aí a gente fica com alguns desafios, e finalizo por aqui. A gente tem um desafio de ser um ambiente terapêutico, de ser um espaço de cura, de ser um espaço de compreensão, de respeitar a individualidade do outro, mas ao mesmo tempo invadir um pouquinho para ver se eu consigo acolhê-lo. Porque o excesso de respeito nessa geração muito privada pode manter o outro no sofrimento. Não estou dizendo que você tem que invadir a casa do outro, mas eu estou dizendo que às vezes a gente precisa se esforçar um pouco mais para trazer o outro para perto, para cuidar do outro, para estar junto com o outro. Porque a gente não sabe, tem gente que está em sofrimento e não consegue dizer que está em sofrimento. Tem gente que está isolado e não consegue dizer que precisa de ajuda. E às vezes é preciso a gente chegar perto, a gente se esforçar mais, a gente pensar que essa pessoa é membro do corpo de Jesus e a gente precisa cuidar do corpo de Jesus. Lembra aquelas mulheres no domingo da ressurreição que foram lá preparar o corpo de Jesus? Elas foram cuidar do corpo de Jesus. Isso é muito legal, porque a comunidade de Jesus, a igreja, é o corpo de Cristo. A gente está seguindo a missão que era a missão que Jesus fazia. Então a gente precisa cuidar do corpo de Jesus. A gente precisa cuidar daquilo que chamamos de igreja, dos membros do corpo de Cristo. A gente precisa se aproximar dessas pessoas. E isso é preciso que seja realizado no contexto onde estamos inseridos. Na cidade de São Paulo, nos bairros da nossa cidade, numa geração desvinculada, desafetada. A gente precisa participar desse mundo.
e ser a comunidade de Jesus nesse mundo. Ainda que tenhamos que atender a legislação como organização, mas é sempre importante que essa organização não atrapalhe aquilo que a comunidade de Jesus está fazendo. Que Jesus está fazendo por meio do seu corpo, que é a igreja, é o corpo místico, é a igreja invisível, é a igreja organismo, é a igreja que a gente não toca, mas que Jesus está salvando e transformando. Então, em torno da cruz de Jesus, nós suplicamos que o Senhor nos ajude a priorizar a vida comunitária, que nos ajude a ser canal de Deus para abençoar outras pessoas, de trazer os que estão feridos, de trazer os que estão desanimados, de abraçar aqueles que precisam de acolhimento, que a comunidade de Jesus seja para nós um ambiente de comunhão verdadeira, que seja um ambiente de transformação para nós, para os nossos, para os da nossa casa, para os nossos amigos, e que seja sempre um ambiente de cura, que seja sempre um ambiente de transformação, que a gente consiga enxergar a graça de Deus enquanto o Espírito se manifesta na nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas escolhas, em nossas agendas, em nosso cotidiano. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.